Meu nome é Ana e aos 60 anos, muitos diriam que estou vivendo os tranquilos dias dourados da aposentadoria. Eu estava sentada na varanda de minha casa modesta, observando o ritmo suave da vida suburbana. As folhas farfalhavam e os pássaros cantavam, compondo a trilha sonora dos meus dias silenciosos. Minha vida consistia em pequenos prazeres: um livro em mãos, o jardim que eu cuidava com tanto carinho e, claro, os programas de TV que assistia para me distrair. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Certa tarde, o sol brilhava sobre meu pequeno jardim, destacando a beleza das flores que eu cuidava com tanto zelo. Do lado de fora, o mundo parecia se mover em um ritmo previsível e lento, mas dentro de mim, uma sensação de inquietação começava a despertar. Talvez fosse a monotonia dos meus dias ou um desejo adormecido por algo mais, algo emocionante e extraordinário. Com esse sentimento borbulhando dentro de mim, naquela tarde, deitei-me no sofá e liguei a televisão, procurando distração nas notícias. Fui recebida por jornalistas animados, com rostos iluminados por notícias que prometiam quebrar a quietude do dia. Sentei-me, curiosa. Boa tarde, senhoras e senhores, começou o repórter. Trazemos hoje uma história incrível, direto de uma pequena cidade que agora está no mapa por uma descoberta impressionante. A câmera mostrou uma casa comum, mas o quintal estava longe de ser comum. Lá, um casal simples sorria, cercado por câmeras e vizinhos curiosos, exibindo orgulhosamente o que pareciam ser pepitas de ouro. Este casal aqui, senhoras e senhores, disse o jornalista, encontrou um verdadeiro tesouro enterrado no quintal de casa. Especialistas já confirmaram a autenticidade do ouro, e agora todos se perguntam: o que mais poderia estar escondido bem debaixo de nossos pés? A notícia me deixou atônita. Ouro em um quintal comum? A ideia parecia algo saído de um conto de fadas ou de uma história de aventura que eu costumava ler para o meu filho quando ele era pequeno. Mas ali estava, nas notícias, tão real quanto o chá que eu segurava. As palavras do repórter ecoavam na minha mente. O que mais poderia estar escondido bem debaixo de nossos pés? A possibilidade de descobrir algo tão extraordinário em minha própria casa mexeu comigo. Um brilho de excitação e um toque de ousadia misturaram-se à minha alegria habitual. E se eu também pudesse encontrar algo assim? E se houvesse tesouros escondidos, esperando para ser descobertos sob a terra que eu tanto cuidava? A notícia terminou, mas a semente já estava plantada. Um plano que mais parecia uma aventura esperando para ser vivida começou a se formar. Talvez eu estivesse louca, ou talvez fosse apenas um sonho, mas, deitada naquele sofá silencioso, decidi que valeria a pena descobrir. No dia seguinte, após passar a noite toda refletindo, tomei minha decisão. Era um novo dia, e com ele, uma nova Ana emergiu. A mulher idosa que eu era, até então satisfeita com a mesma rotina, agora se via consumida por uma missão. Sentei-me à mesa da cozinha, desenrolando um grande pedaço de papel para começar a planejar o quintal. Meu querido quintal estava prestes a se tornar o palco da minha grande loucura. No centro do papel, desenhei um grande círculo, representando o lugar onde eu começaria a cavar. Aqui, pensei, é onde minha vida vai mudar. Não foi uma decisão impulsiva, mas uma escolha ponderada, movida pelo amor e pela necessidade.
Meu filho e sua família enfrentavam tempos difíceis na cidade, e a notícia do casal sortudo não saía da minha cabeça. E se eu puder ajudá-los? E se eu puder mudar tudo? Com esse pensamento, peguei a pequena pá de jardinagem e fui para o quintal. O sol ainda não estava alto no céu, e o ar fresco da manhã encheu meus pulmões enquanto eu começava a cavar. A terra macia cedeu facilmente sob a pressão da pá. No começo era fácil, quase terapêutico, mas conforme o buraco ficava mais fundo, a tarefa se tornava mais desafiadora. Os dias passavam e o buraco no meu quintal crescia. Com os poucos recursos que me restavam, comprei ferramentas mais adequadas. Uma picareta, uma pá maior e até uma pequena escada para entrar e sair do buraco, que agora se assemelhava a um pequeno poço. Movida pela visão de proporcionar uma vida melhor para meu filho e sua família, eu estava determinada a continuar. Mantive o segredo para mim, não querendo preocupar meu filho ou lhe dar falsas esperanças. Imaginava o momento em que ligaria para ele, minha voz trêmula de alegria, contando sobre o tesouro que eu havia encontrado. No entanto, enquanto os dias passavam, algo estranho começou a acontecer. Meu chá, que sempre me aguardava quente e reconfortante após um longo dia de escavação, agora permanecia inexplicavelmente frio. Eu preparava o chá, colocava-o na mesa ao lado da minha cama, mas quando ia beber, ele estava tão frio como se tivesse sido esquecido por horas. Além disso, a televisão, minha fiel companheira, exibia apenas uma tela estática, independentemente do canal que eu escolhesse. Essas ocorrências peculiares me intrigavam, mas minha missão era maior do que essas trivialidades. Eu tinha um propósito, um sonho, e nada me faria parar. Com cada dia que passava e com cada camada de terra removida, eu sentia que estava cada vez mais perto. E com essa esperança, continuei incansavelmente a escavar, em busca do ouro que mudaria nossas vidas. Toda manhã, quando acordava, era um misto de empolgação e ansiedade. A ideia de descobrir algo enterrado em meu próprio quintal tornava-se mais real a cada dia. Eu continuava cavando, impulsionada pela esperança e pelo desejo de mudar nossa sorte. Meu corpo doía, claro, afinal, eu não era mais jovem. Meus músculos se queixavam, mas o pensamento de ver meu filho e sua família fora de dificuldades financeiras me dava forças para continuar. À medida que o buraco se aprofundava, a terra começava a revelar seus segredos. Camadas de solo cederam a uma terra mais compacta, mais difícil de penetrar. Com cada golpe da pá, eu imaginava o brilho do ouro, a riqueza escondida esperando para ser descoberta. Porém, conforme os dias passavam, eu só encontrava mais terra e pedras. Em um dia que parecia ser como qualquer outro, minha pá atingiu algo duro. Meu coração acelerou. Será que era? Com as mãos tremendo de excitação, comecei a limpar a terra ao redor do objeto sólido. A adrenalina pulsava em minhas veias enquanto eu escavava ao redor, revelando sua forma lentamente. Era longo, duro e estranhamente familiar. Conforme o objeto emergia, uma sensação fria percorreu meu corpo. Não era ouro, nem uma pedra preciosa. Era um osso. Um grande e antigo osso ali, um testemunho silencioso de um passado esquecido. Por um momento, fiquei paralisada. A realidade da minha descoberta começava a se instalar. Um osso? Sussurrei para mim mesma, com decepção e confusão. Mas como? Por quê? A ideia de encontrar um tesouro havia desvanecido, substituída por uma realidade mais sombria e misteriosa. No entanto, algo dentro de mim recusava-se a desistir.
Talvez ainda houvesse o meu tão sonhado ouro. Talvez isso fosse apenas o começo. Com uma renovada determinação, continuei cavando, revelando mais ossos. Cada um deles trazia mais perguntas do que respostas. O que antes era uma busca por riquezas, agora começava a se transformar também em uma investigação sobre o passado. Que ossos eram esses? Dinossauros? Grandes monstros? Qual era a história por trás deles? Os dias seguiam e o buraco se tornava uma escavação. Cada camada de terra removida revelava mais do mistério que eu havia descoberto acidentalmente. À noite eu ficava acordada, refletindo sobre minha descoberta, o que ela significava e como poderia mudar nossas vidas. Se eu vendesse os ossos, eles valeriam um bom preço? Enquanto eu continuava minha busca, o mundo ao meu redor parecia cada vez mais distante. As visitas ocasionais dos meus vizinhos curiosos cessaram. Meu chá permanecia tão frio quanto sempre, e a TV não trazia mais as notícias do mundo exterior. Eu estava sozinha com meu mistério, uma mulher e seus ossos, unidas por uma busca que transcendera a esperança de riqueza material para se tornar uma jornada pessoal em busca de respostas. Conforme os dias passavam, a importância das minhas descobertas tornava-se mais evidente. O buraco, que comecei apenas como uma simples busca por ouro, evoluiu para algo muito mais profundo. Ele se estendia agora por uma vasta rede de túneis e câmaras subterrâneas, cheias de ossos gigantescos. Eu havia desenterrado o que parecia ser um antigo cemitério, ou talvez um sítio arqueológico de grande importância. Cada nova descoberta trazia uma mistura de temor e fascínio. Seriam esses ossos de animais gigantes? Talvez dinossauros? Com cada osso que eu limpava, com cada objeto que examinava, eu pensava nas vidas que haviam tocado esses fragmentos do passado. Seriam os ossos de animais pré-históricos ou, talvez, de antigos habitantes, talvez gigantes que já habitaram esta terra? Entretanto, à medida que eu mergulhava mais fundo no meu trabalho, uma sensação de isolamento começou a me envolver. O mundo exterior parecia ter desaparecido completamente, deixando apenas eu e o silêncio dos ossos. As ferramentas que eu usava estavam já desgastadas e sujas, e minhas mãos, antes cuidadosas, agora estavam ásperas e calejadas. Foi então que, em um momento de clareza, percebi uma verdade que havia ignorado por tanto tempo. Meu chá permanecia frio porque não havia ninguém para bebê-lo. A televisão mostrava apenas estática, porque não havia olhos para assisti-la. Eu estava sozinha, verdadeiramente sozinha, acompanhada apenas pelas memórias daqueles cujos restos descansavam ao meu redor. Você entende agora? Mesmo eu tive que aceitar meu destino. Eu havia partido em busca de ouro, mas o que encontrei foi algo muito mais precioso. Uma conexão com o passado, uma história enterrada esperando para ser contada. E agora eu também fazia parte dessa história. Algo dentro de mim começou a mudar, uma sensação de leveza, como se meu corpo não mais pertencesse a este mundo. Minha voz se juntou à dos ossos, e naquele momento uma paz estranha me envolveu. Deixe-me explicar. Enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa naquela tarde, indicando que logo meu mundo estaria escuro demais para se ver, eu já estava a cerca de 50 metros de profundidade. Sabia que precisava subir, mas, teimosa como sou, continuei cavando mais fundo do que nunca. Então, de repente, o chão sob meus pés cedeu. Fui irresponsável. A corda que eu usava para descer não estava amarrada.
eu só a usava para sair do buraco, deixando-a de lado para ter mais mobilidade enquanto cavava. Em um piscar de olhos, o mundo girou e fui engolida pelo abismo que eu mesma criei. Tudo aconteceu tão rápido, mas naquele instante o tempo pareceu se estender infinitamente. Senti meus braços tentando, em vão, se agarrar a algo para me salvar, mas havia apenas escuridão e terra. Então, com um baque surdo, meu corpo atingiu o fundo. A queda não foi tão grande, pois, à luz da minha lanterna, percebi que estava em uma caverna subterrânea. O teto não tinha mais que 3 metros de altura. Ele nunca vai saber, pensei. Nunca saberá o quanto eu tentei. Deitada ali, perdida na escuridão, algo dentro de mim se quebrou. Vi-me acima do buraco, observando meu próprio corpo inerte no fundo da terra. Estava morta. Uma alma presa entre 2 mundos, incapaz de seguir em frente, mas também incapaz de voltar. A solidão era avassaladora, uma companheira constante que me lembrava do meu fracasso. Eu havia morrido sozinha, e agora meu corpo jazia esquecido, como um segredo oculto no fundo de um buraco no meu próprio quintal. Perdoe-me, sussurrei a lembrança do meu filho. Perdoe-me por não ter feito mais, por não ter conseguido me despedir de você. O tempo perdeu o sentido. Observei o mundo, indiferente à minha ausência. Tristeza e melancolia eram minhas únicas companheiras, um lembrete constante do sonho que se transformou em pesadelo. Assim, permaneci, como uma sombra entre sombras, esperando por algo ou alguém que me libertasse do limbo em que me encontrava. Muito tempo se passou desde que comecei minha busca solitária, e o silêncio na casa parecia mais profundo do que nunca. Até que, como se o destino não quisesse que eu vagasse eternamente, ouvi passos do lado de fora. Era meu filho, Marcelo, vindo me visitar depois de meses sem notícias. Afinal, eu nunca havia contado a ele sobre minha loucura de cavar um buraco de 50 metros. A expressão em seu rosto era uma mistura de preocupação e confusão ao se aproximar do quintal e ver o enorme buraco que agora caracterizava nossa propriedade. "Meu Deus, mãe, o que aconteceu aqui?" ele exclamou, correndo para dentro de casa, procurando por mim. Mas sua voz ecoou no vazio que eu deixara para trás. Ele me chamou inúmeras vezes, até que um sentimento crescente de medo começou a se apoderar dele. Marcelo começou a procurar freneticamente pela casa e pelo quintal, até que seus olhos se depararam com algo que fez seu coração parar. Minhas ferramentas estavam próximas ao buraco, indicando que eu havia descido. Tomado pela emoção, ele correu para os vizinhos, gritando por ajuda. Não demorou muito para que a polícia, os bombeiros e as autoridades chegassem e iniciassem uma busca frenética. Após algum tempo descendo até as profundezas em que eu havia caído, encontraram uma cena que partiu seus corações. Eu, deitada no fundo do buraco, que havia se tornado meu túmulo. À medida que a notícia da minha morte se espalhou, a curiosidade sobre o buraco cresceu. Arqueólogos foram chamados para investigar o local, e o que eles descobriram foi impressionante. Os ossos e artefatos que eu havia encontrado eram inestimáveis, pertencentes a uma antiga e desconhecida civilização. Até mesmo os ossos de criaturas gigantes, que eu pensava serem dinossauros, estavam ali. Meu quintal transformou-se em um sítio arqueológico e pesquisadores de todo o mundo vieram estudar a descoberta. Marcelo, ainda de luto, observava tudo com uma mistura de tristeza e orgulho.
Ele via as equipes trabalhando, ouvia as discussões sobre a importância da descoberta e sabia que, de alguma forma, eu havia conseguido. Minha busca não fora em vão. Em um momento de silêncio, um dos especialistas aproximou-se de Marcelo e disse: "Você não tem ideia do que sua mãe encontrou. Este lugar é muito maior do que imaginávamos. Ela foi uma mulher incrível." O tom de voz dele revelava a magnitude do que estava sob nossos pés. Marcelo olhou para o buraco, agora um portal para o passado, e sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Eu havia partido, mas meu legado permanecia, mais profundo e significativo do que qualquer um de nós poderia ter imaginado. O sítio arqueológico que antes era meu quintal, agora levava o meu nome. Sítio Arqueológico Ana Santos, uma homenagem que ecoava minha determinação e curiosidade. As descobertas feitas ali continuavam a surpreender cientistas e atraíam visitantes curiosos de todo o mundo. Eu, uma simples senhora em busca de um futuro melhor para minha família, havia deixado uma marca indelével na história. Meu filho, Marcelo, depois de sua dor e luto, começou a ver a luz novamente. Os direitos pela descoberta e a compensação pelos estudos no local se transformaram em uma soma significativa de dinheiro, exatamente o que eu sempre sonhara proporcionar. Ele agora estava financeiramente seguro, capaz de oferecer uma vida confortável para si e para seus filhos. Algumas semanas depois, Marcelo encontrou um vídeo que eu havia gravado no meu primeiro dia de escavação. Ele me assistiu com os olhos marejados, cheios de saudade e ternura, enquanto eu falava com determinação e esperança. "Marcelo, meu querido filho", eu dizia, "encontrei uma maneira de ajudar você e meus netos. Há tesouros enterrados aqui e eu vou encontrá-los. Não se preocupe comigo, estou bem. Quando você vir este vídeo, espero ter boas notícias para compartilhar." Em meio ao turbilhão de emoções, Marcelo sentiu uma mistura de tristeza pela minha partida e gratidão pelo meu último ato de amor. "Ela conseguiu", ele sussurrou, olhando para o céu. "Ela realmente conseguiu." E em seu coração, ele sabia que, de alguma forma, eu estava olhando por ele, compartilhando a alegria e o orgulho do que havíamos alcançado. Eu, de algum modo, havia conseguido ajudar minha família, mesmo após a morte. Meu legado perdurava, e eu finalmente podia partir em paz, sabendo que meu amor persistia, atravessando as barreiras do tempo e do esquecimento. O que você achou da atitude de Ana ao persistir em sua escavação? Você teria feito o mesmo em busca de um futuro melhor para sua família? E o que pensa sobre os mistérios revelados no fim da história? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.